Estudo Bíblico Josué 8. Ai é destruída e aliança renovada. Tão logo o crime de Israel foi julgado com a morte de Acã, o Senhor restaurou o seu favor sobre Israel e sua fé foi reabilitada. Em seguida, o Senhor deu a Josué a estratégia para ser usada em Ai. Deus ordenou o ataque e instruiu Josué a se pôr de emboscada. Josué planejou as particularidades de sua campanha passo a passo sob a inspiração do Espírito Santo. Verso 1. Entreguei Ai. Quando Israel se santificou e obedeceu à voz de Deus, ele se uniu de novo a Israel, dando-lhe vitória. Semelhantemente, o crente obediente à palavra de Deus também é vitorioso. Verso 2. Como fizeste a Jericó? Ver, capítulo 6, verso 21. Nota em 6, verso 17. Saqueareis os seus despojos. Tal como houve uma execução à destruição total de Jericó, capítulo 6, verso 17, da mesma forma Deus faz outra execução na exigência da destruição total. Verso 3, 30.000 homens. De forma alguma é necessária a contradição entre este número e os 5.000 mencionados no verso 12. Só os 5.000 foram indicados para tomar parte da emboscada, ficando os restantes 25.000 em prontidão em caso de necessidade. A respeito do número alto de soldados, toda gente de guerra, verso 1, mandados para tornar Ai com apenas 12.000 homens, aceitamos a opinião de Calvino. Acabamos de ver como o coração do povo se derreteu e se tornou como água, capítulo 7, verso 5. Realmente Deus considera a fraqueza do povo. Deus manda usar de forças maiores para o povo se recuperar do terror e estar pronto para obedecer seus desígnios. Outro entendimento é de que o número exagerado fazia parte da estratégia, um número para queimar a cidade. A tropa de elite de Josué em si já era muito superior que a de Ai, que contava com uma população de apenas 12.000, verso 25. Dessa vez, Josué não levou um pequeno exército presunçosamente, capítulo 7, versos 3 e 4, mas tinha 30.000 para saquear e queimar Ai. Um grupo para servir como chamariz para atrair os defensores, versos 5 e 6, e um terceiro destacamento com 5.000 para evitar que Betel viesse ajudar Ai. Verso 12. Versos 4 e 5. Poreis de emboscada. Alguns erradamente supõem que seria indigno da parte de Deus mandar Josué usar de astúcia nessa operação militar. Mas se a guerra em si está certa, não se pode negar que o emprego dos meios costumeiros para facilitar a vitória é admissível, se estes não violam contratos e alianças ou a fé. Entretanto, essa emboscada brilhante poupou muitas almas dos israelitas. Versos 9 a 11. Permanecendo aquela noite em Gilgal, Josué convocou, numerou, o exército cedo de manhã e avançou com os homens de 21 a 24 quilômetros para Ai, uma subida de 975 metros. Fez a parte principal do exército se acampar em local visível do outro lado de um vale ao norte de Ai. Então enviou uma outra emboscada com cerca de 5.000 homens. Aqui um destacamento completo, não especificados como homens valentes, para impedir quaisquer reforços que pudessem ser enviados de Betel. Verso 17 e capítulo 12, versos 16b, indicam que esses 5.000 estiveram ocupados matando betelitas. O potencial de luta de Betel foi assim neutralizado, tornando desnecessário que Israel invadisse a cidade a não ser muito mais tarde. Juízes 1, versos 22 a 26. Josué passou a noite no vale, no posto mais avançado, para estar pronto pela manhã a fim de liderar o ataque. Verso 10. Anciãos de Israel. Provavelmente não seriam capitães militares, mas líderes das tribos, conselheiros e representantes civis que acompanharam Josué.
Êxodo 18, versos 13 a 26, Deuteronômio 1, versos 9 a 18. Verso 14, Campinas, o Vale do Rio Jordão. Verso 18, estende. A lança levantada de Josué representava o sinal para avançar a fim de ocupar Ai. Possivelmente pudesse ser um sinal de confiança em Deus, porque a este darei tua mão. Tempos antes, Moisés havia levantado o bordão e os braços, possivelmente para indicar confiança que Deus daria vitória sobre Amaleque. Êxodo 17, versos 8 a 13. Verso 26. Não retirou a mão. Esse ato de Josué é semelhante à ação de Moisés durante a luta de Israel com os amalequitas. Êxodo 17, versos 11 e 12. Verso 28. Montão, há ruínas. O nome Ai significa um montão de ruínas. Verso 30. Um altar ao Senhor Deus. O altar patenteava o ato de adoração e culto a Deus. Era a consequência das experiências e dos acontecimentos pelos quais Israel passou naqueles dias. Houve pecado de Acã, castigo, derrota de Israel, obediência, santificação, vitória sobre Ai, com a presença de Deus, e finalmente o altar, porque Deus Jeová, Senhor, reinava no meio deles. Êxodo 20, verso 25. Monte Ebal. O nome Ebal significa nu ou descoberto. Talvez isto indique que essa montanha seria de rocha e quase sem vegetação. Deus mandou cravar a sentença de castigo sobre esta montanha. Deuteronômio 11, versos 26 a 29. Enquanto as promessas de bênçãos eram cravadas sobre Gerizim, uma montanha do outro lado do mesmo vale, ambas ficam quase ao centro de Samaria. Versos 30 e 31. Nesse trecho, a gratidão é expressa a Deus por ele ter dado a vitória em obediência à instrução de Êxodo 20, verso 24 e 26. Num altar de pedras rústicas, construído, mantendo o culto simples e não tocado pelo senso teatral do ser humano, Josué concedeu à palavra de Deus um lugar detalhado e central. A lei de Moisés está sempre presente no livro de Josué. A palavra faz referência à citação específica do livro de Deuteronômio, Deuteronômio 31, 9, 24 e 26. A expressão também é usada para se referir a todos os livros do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, os 5 livros de Moisés. Versos 32 a 34. Cópia exata. Talvez a principal característica de Josué foi a fidelidade a Deus e aos seus preceitos. A perseverança em fazer esse ritual possui uma referência em Deuteronômio 27, versos 1 a 26. Esse é um dos trechos-chave do livro de Josué. Como Moisés ordenara. Deuteronômio 27, versos 12 e 13. Leu todas as palavras. Bênção, maldição. Já foi provado por várias vezes que o povo no vale, entre os 2 montes, poderia ouvir com clareza as palavras pronunciadas dos 2 lados. Verso 35. Josué não omitiu nenhuma palavra da lei, nem para homens, mulheres ou crianças, lembrando o Shema, Deuteronômio 4, ouve, ó Israel, pronunciado por Moisés. A proposta de escutar e obedecer é a chave do livro de Josué. Quando guardamos a observância da lei, temos a chave da vitória do Senhor. Conhecermos a palavra, lembrarmos uns aos outros todos os detalhes da lei com vigilância e assim sermos fortes o suficiente para vencer e conquistar nossa herança espiritual prometida por Deus. Nota: elementos necessários para assegurar a vitória do exército do Senhor. 2 Coríntios 2,14 e Mateus 16, 18.
1. Seguir a direção do capitão, verso 27, segundo a palavra do Senhor, com capítulo 5, versos 13 a 15 e Hebreus 12, versos 1 e 2. 2. Afastar-se do pecado e santificar-se, capítulo 7, versos 10 a 13 e Hebreus 12, 1 e 14. 3. Coragem e valor firmados pela fé no Senhor, verso 18, capítulo 1, versos 6, 7, 9, com Lucas 14, 31. E 4. Ir ao encontro do inimigo, versos 19 a 22, Efésios 6, verso 12.